Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Murilo, sou professor da equipe de português do ESAG Vestibulares, tudo bem? Bem, para quem se lembra, na nossa última aula, eu dei início a uma sequência de aulas sobre tempo verbal. Essa aqui vai ser a segunda aula da sequência. Para quem não viu, volta lá, vê a primeira, que é sobre o emprego do tempo presente no modo indicativo. Aliás, hoje nós continuamos no modo indicativo, só que nós vamos falar sobre as formas aí do tempo pretérito ou o nosso passado, tá ok? Para entendermos bem como funciona o tempo passado ou pretérito, nós temos que nos apegar a um conceito muito importante, que é o conceito de aspecto. O que é o aspecto dentro do português? O aspecto, ela diz respeito a minhas ações passadas numa análise de conclusão ou não conclusão dessas minhas ações passadas. Em termos mais claros, aquilo que eu comecei a fazer ontem, eu terminei ontem, ou aquilo que eu comecei a fazer ontem, eu não terminei. Ou a ação já concluída, terminei ontem, ação não concluída, não terminei ontem. E por que é importante entender muito bem essa noção de aspecto? Porque ela determina justamente o caráter de perfeição ou imperfeição desses pretéritos. Uma coisa que eu comecei e terminei ontem, ela foi concluída, ela se entende como uma coisa perfeita. Uma coisa que eu não terminei ontem, uma coisa não concluída, se entende como uma coisa imperfeita. Tranquilo isso? Então vamos começar a analisar aí as formas do pretérito. A primeira delas, que é o pretérito perfeito, ela diz respeito a uma ação passada concluída. Em termos mais claros, uma coisa que eu comecei ontem e terminei ontem. Reparem aqui no exemplo. André procurou os sapatos. Indica uma ação concluída. Se eu me apego à semântica desse verbo, procurou, ele começou a fazer isso ontem e terminou ontem. Porque se fosse, por exemplo, procurava, André procurava quando foi interrompido, não sei. Mas procurava me dá a ideia de coisa não terminada. Aqui, como eu tenho uma coisa terminada, concluída, eu tenho uma marca de pretérito perfeito. Então se apeguem bastante a essa noção de coisa concluída e não concluída. Porque para entender, por exemplo, aqui o pretérito imperfeito, ação passada não concluída. Reparem no exemplo, os homens dançavam e bebiam, ações não concluídas. Reparem que se eu quisesse, por exemplo, expressar a conclusão daquilo, eu diria, os homens dançaram e acabaram de dançar e beberam e acabaram de beber. Só que eu estou dizendo, os homens dançavam e bebiam quando foram interrompidos por alguma coisa. Ou seja, a ação passada não foi concluída, a ação passada é imperfeita. Só duas coisas, os vestibulares, os grandes vestibulares, costumam cobrar dos alunos sobre o pretérito imperfeito, que além de ação passada não concluída, ele costuma expressar uma ideia de continuidade, né? Os homens dançavam e bebiam e ficaram nessa aí a noite inteira. Continuidade. Ou mesmo expectativa, né? Os homens dançavam e bebiam quando de repente aconteceu algo. Então lembrem-se que o pretérito imperfeito, além de expressar uma ação passada não concluída, expressa também continuidade e expectativa a respeito do fato. Tendo entendido muito bem essa noçãozinha aqui de ação já concluída e de ação não concluída, vocês conseguem inclusive trabalhar melhor com o tal do pretérito mais que perfeito, né? O que é o pretérito mais que perfeito? Ação passada concluída sobre outra ação passada. Reparem no exemplo aqui, retirado do Machado de Assis, livro obrigatório do vestibular. Quando chegou, Marcela já partira ou tinha partido, né? Primeiro, vamos falar a respeito das formas do pretérito mais que perfeito. Nós temos duas no português. Nós temos a forma simples, que vai ter sempre essa carinha, né, com a terminação RA, partira, fizera, comprara, dissera, forma do pretérito mais que perfeito simples. E temos também a forma composta,
que ela pode ser articulada tanto com o verbo ter, tinha partido, como com o verbo haver, havia partido. Essas são as duas formas, qualquer uma das duas pode ser usada. Na linguagem oral, costumamos usar mais a forma composta. Quando chegou, Marcela já tinha partido. Reparem que o que me permitiu usar essas formas foi justamente ter uma ação passada já concluída aqui na história. Quando chegou ontem, Marcela já tinha partido ontem. Se uma ação perfeita é concluída, uma segunda ação perfeita concluída configura o mais que perfeito. Entenderam como é que funciona? Duas ações concluídas, duas ações perfeitas são mais que perfeitas. Quando chegou ontem, Marcela já tinha partido ontem. Tranquilo sobre o tempo passado? Então, lembrando que nós estamos trabalhando com modo indicativo, tá? Na dúvida, voltem na aula anterior, que lá tem uma explicação sobre o modo indicativo também, né? O modo que emprega certeza dos fatos. Então estamos trabalhando com pretéritos, perfeito, imperfeito e mais que perfeito do modo indicativo. Na próxima aula veremos o tempo futuro, tá ok? Obrigado!